Depois que o Crono postou a música dele sobre o Bill Cipher, eu decidi que eu ia rever Gravity Falls porque, sei lá, eu senti essa vontade. E a série como um todo é simplesmente fantástica, mas o final, eu de verdade não lembrava o quanto o final era incrível. São 3 episódios que tem uma qualidade de animação absurda, mas a maneira como a história se conduz também é de outro nível. Assim que o Bill ele vem para o mundo humano, o bicho também já causa o maior caos possível. Ele traz os amiguinhos dele que cada um tem um design mais esquisito do que o outro, mas nada supera o que ele fez com a cara do pai da Pacífica. Meu amigo, isso aqui me daria pesadelo se eu visse isso na época que lançou. E como se já não bastasse tudo isso, ele ainda causou mais caos ainda em Gravity Falls, simplesmente pela graça de fazer isso. Não tem nenhuma razão, não é como se ele tivesse alguma raiva da cidade ou coisa do tipo. Ele só faz porque ele gosta de ver o caos reinando por aí. E uma coisa que eu não lembrava é que na hora da abertura, eles trocam os personagens antigos pelos amigos do Bill. Só que eu vou ter que dizer uma coisa, a cena do Dipper aqui se assustando é muito mais bem animada do que a cena desse monstro aqui se assustando. E por falar no Dipper, quando ele meio que vê o que tá acontecendo, o primeiro pensamento dele é ir atrás da Mabel. Só que o Ford fala que naquele momento tava pra esperar, eles tinham que enfrentar o Bill de primeira. Então do nada, o Ford ele brota com uma arma que aparentemente seria o suficiente pra derrotar o Bill. Como ele conseguiu fazer isso? Só o grande bom Arceu sabe. Mas sempre me pega muito desprevenido, porque é tipo aquele meme de não importa o quão bem é construído o sistema de magia do seu universo, sempre vai ser engraçado quando alguém puxa uma arma. Mas ainda era o primeiro episódio, então era óbvio que alguma coisa ia acontecer e fazer ele errar aquele tiro. E aí, basicamente, o Ford vira uma versão dourada dele, que eu posso quase chutar acreditando que é uma referência a Star Wars, mas aí eu já não tenho certeza, mas também não duvido, até porque nessa época Star Wars já era da Disney. Só que aí o gênio do Dipper, ao invés de simplesmente se esconder, ele decide se revelar pro Bill, e aí ele vai atacar o Bill. E o que ele faz? Ele dá um soco, melhor dizendo, ele tenta dar um soco no Bill. E não ironicamente isso me lembra aquela cena do Ash naquele filme de Pokémon, onde ele simplesmente tenta socar um fodendo Mewtwo, que até então dentro daquele universo, daquele filme, era um ser absurdamente poderoso. Em nenhuma defesa do meu mano Dipper, meu amigo, isso aqui foi só idiotice mesmo. Só que convenientemente o Bill não se importa muito com ele, até porque a irmã do Dipper tava presa, então não era como se ele fosse uma ameaça pra ele agora. Então ele só manda os capangas dele devorarem o garoto. E de novo, como a gente ainda tá no primeiro episódio, ele consegue escapar, se passam 3 dias dessa loucura, e ele acaba entrando no shopping, onde ele cai na armadilha mais genérica do mundo, mas pra sorte dele, era a Wendy. E no começo a Wendy fala, não, você pode derrotar o Bill, você já fez isso 2 vezes e não sei o que, e aí ele fala, mas quando eu fiz isso, eu tinha a Mabel do meu lado, agora eu não tenho a Mabel. Só que a Wendy basicamente leva ele pra tomar um ar, e dá um belo de um discurso, e aí convenientemente o Dipper se anima, e convenientemente ele descobre onde a Mabel tá. Eu não tô reclamando, só tô realmente tentando fazer graça. E aí os dois vão lá pra resgatar a Mabel, só que no meio do caminho eles se deparam com o Gideon e a sua gangue de ex-prisioneiros. Uma das melhores piadas de Gravity Falls é o fato de que o Gideon conseguiu fazer amizade com os prisioneiros e basicamente fazer deles seus minions ou algo assim. Só que uma cena muito foda da Wendy, ela consegue se livrar dos caras, roubar a chave pra poder abrir a bolha em que o Bill colocou a Mabel e ainda pegar um carro. E assim, eu vou falar um negócio pra vocês. Mais à frente vai ficar ainda mais visível o quão alto foi o orçamento desse episódio, mas você já é capaz de notar isso pelo quão bem é o CGI dos carros aqui. É claro, você sabe que é CGI, você nota, só que não te incomoda, não muito pelo menos. Enfim, eu poderia até dizer que eles fizeram uma referência a Mad Max, só que se eu não tô enganado, não fazia muito tempo em que o filme saiu e que esse episódio foi lançado, então acho que não dava tempo de fazer uma referência. Mas o ponto é que por um momento a Wendy consegue escapar do Gideon e dos capangas dele e eles encontram o SUS. E aí eles são cercados, como você já espera. E aí nesse momento eu não tanco, porque basicamente o Dipper dá um discurso no jutsu pra cima do Gideon, que é apaixonado pela Mabel. Ele fala, pô Gideon, você acha mesmo que a Mabel vai gostar de você se ela souber tudo que você fez e não sei o que? Basicamente ele manda um discurso no jutsu, só que eu tenho que lembrar pra vocês que apesar de ter virado um meme, sempre que o Naruto mandava um discurso no jutsu, era logo depois de descer o cacete nos vilões, tá ligado? Aqui ele só não tinha muita escolha mesmo. Inclusive, um pequeno detalhe que eu preciso comentar aqui é que o carro dos dois, do Dipper e da Wendy, dá uma capotada sinistra
sinistra. E apesar deles não estarem sangrando porque é um desenho infantil, na época sangue ainda era mais complicado de você ver e tudo mais, eu tenho que dar os parabéns porque, meu amigo, eles estão acabados aqui, tá? Tem muito filme live action por aí que é pra ser mais supostamente realista. Os malucos sofrem uns acidentes insanos e saem sem nenhum arranhão, nenhum roxinho pelo menos. Mas enfim, o discurso funciona e eles finalmente vão conseguir entrar na bolha que a Mabel tava presa. E não ironicamente, é muito engraçado porque ele fala: esta é uma bolha feita pelo Bill especificamente. Ou eu acabei esquecendo, no meio da fuga que eles estavam fazendo, eles acabam passando por essas bolhas onde basicamente ficam mostrando eles em realidades diferentes. A gente vê eles em anime e a gente vê eles em live action. E assim, eu não sei se existe alguma explicação pra isso, se esse pessoal aqui faz parte da criação da série, mas pra uma cena de um mísero segundo, eles podiam ter pelo menos colocado uns cosplayzinhos mais parecidos com os personagens. Mas tudo bem, isso aqui é só eu sendo um reclamão mesmo. Enfim, eles basicamente entram na bolha em que a Mabel tá presa e bom, lá é exatamente o que você não esperava que fosse ser, porque é basicamente um mundo controlado pela Mabel. Tudo que a Mabel gosta, pensa, acha interessante tá colocado lá. E aí eles basicamente conseguem alcançar a Mabel muito facilmente, só que ela fala: não tô afim não, eu tô de boa aqui, sabe? Tudo que eu preciso tá aqui, tudo que eu quero tá aqui, o mundo real aparentemente tá uma merda, pra que eu vou sair? E aí basicamente ela usa os poderes que ela tem sobre aquele mundo e faz com que todo mundo ganhe basicamente aquilo que eles mais desejam. Só o Dipper que meio que sai dali antes que ele meio que recebesse isso. Aí você me pergunta, o que o Bill tá fazendo durante todo esse tempo? Ele basicamente tá explodindo a patrulha do tempo. Ele decidiu se ajeitar no trono em que ele fez das pessoas de Gravity Falls que foram transformadas em pedras e amontoadas ali pra fazer o trono dele. E quando ele finalmente decide sair para o mundo e destruir tudo a mais além de Gravity Falls, ele descobre que ali existe uma proteção que impede ele de sair mesmo ele tendo poder ilimitado. Porém, se existe alguém que sabe como impedir isso, esse alguém é o Ford. Porém, como você sabe, para o Bill entrar na mente de alguém, é necessário que eles façam um acordo, que eles apertem a mão, e o Ford obviamente não vai fazer isso. Então o Bill precisa descobrir o que importa mais pro Ford e usar isso contra ele. Aí ele também descobriu que basicamente o Gideon traiu ele e que o Dipper conseguiu entrar na bolha da Mabel. Mas ele não se importa porque ele fala que aquele foi a melhor criação dele no quesito de bolhas ou algo assim, porque ali vai ser basicamente a tentação, o que você mais deseja vai estar ali, é quase impossível você sair. Bom, na mente dele era impossível. E aí a gente corta pro Dipper basicamente reencontrando a Wendy, que falou: foi legalzinho ali no começo, mas depois eu meio que enjoei daquela graça toda. E aí a Wendy fala que naquele lugar eles podiam basicamente ser o que quiser, fazer o que quiser, ou seja, o Dipper finalmente poderia ficar na mesma idade da Wendy, e eles finalmente poderiam ficar juntos. E por um segundo o Dipper fica meio balançado, mas antes de qualquer coisa ele fala: isso não é real, e aí ele descobre que realmente não é real. E eu preciso comentar um negócio que é bem deixado de lado em Gravity Falls, que é o relacionamento do Dipper com a Wendy e como isso é colocado durante toda a série, principalmente na segunda temporada. Por muitos e muitos episódios, o Dipper é basicamente apaixonado na Wendy e tenta ao máximo conseguir ficar com ela mesmo que não fosse rolar. E na segunda temporada tem um episódio onde eles finalizam essa tentativa do Dipper de ter mais do que uma amizade, e a maneira como eles finalizam aquilo é simplesmente muito, muito boa. E durante o restante da série, o Dipper basicamente deixa a Wendy pra lá. Ele realmente só joga no jogo do amigo e tá tudo bem pra ele. E o fato de que eles mantiveram esse desenvolvimento aqui é muito bom. Porém, o Dipper acaba escapando, mas ele menciona a realidade, o que é proibido naquela bolha, e ele vai a julgamento. Um julgamento de fantasia versus realidade. E eu não queria falar nada pra você não, mas se isso aqui não foi uma base, mesmo que mínima, inspiração pra Expedition 33, eu não sou eu. Não, é sério, parece muito que eles usaram isso aqui como base. Pelo menos o conceito do fantasia versus realidade, porque é muito parecido, é muito similar, lembra muito. Mas a real é que eles basicamente usam todo esse negócio aqui pra não só reforçar o laço de irmandade, o laço entre irmãos do Dipper e da Mabel. Eles mostram pra gente o passado deles e como eles sempre estavam ali pra apoiar um outro. E aí o Dipper fala que, nossa, ele foi idiota de pensar por um momento em passar o resto da adolescência dele preso em um laboratório e um monte de coisa possivelmente chata com o Ford, ao invés de passar o resto da adolescência dele com a irmã e vivendo aventuras aleatórias e tudo mais. Então ele fala que ele não vai ficar com Stanford, e a Mabel gosta de início, mas ela até fala: não, mas se você quiser ir, tá tudo bem. E não é tipo, não, sim, vai, mas né, não, ela realmente fala isso de verdade, tipo, se você quiser ir, tá tudo bem. Mas o Dipper acaba dizendo que não, a gente vai voltar junto pra realidade e vai continuar a restante da nossa adolescência junto. É uma cena bonita, rapaziada, não vou mentir. E o episódio acaba com eles basicamente fugindo de lá. O último episódio começa com eles chegando na cabana do mistério e encontrando
o Stan e um monte de outras criaturas aleatórias e humanos que sobreviveram a todo aquele caos. E aí o Stan, ele basicamente revela que a cabana tem uma espécie de proteção por causa dos unicórnios, uma coisa assim, confesso que eu esqueci agora. Mas eu acho muito engraçado como unicórnios na mídia é tipo retratado de duas formas. Ou é um negócio visto só pra garotas, ou o unicórnio é tratado como um ser extremamente poderoso, extremamente antigo e uma das coisas mais poderosas que você pode ver na vida. Mas enfim, como eles estavam naquela situação toda, eles tinham que lutar contra o Bill. E agora eles tinham uma pequena chance, já que existia uma barreira na casa. E juntando isso com o fato de que o Bill revela que o Ford tinha uma maneira de derrotar o Bill, eles basicamente se reúnem pra enfrentar o Bill. Apesar de o Stan não tá gostando muito disso, e eles simplesmente fazem um robô gigante da cabana do mistério. Lembra que eu falei mais cedo sobre orçamento e como realmente foi investido muito nesse final? Cara, toda vez que você olha pra esse robô gigante feito da casa da cabana do mistério, é muito absurdo o quanto o CG foi muito bem trabalhado aqui. Eu não acho que foi só orçamento, eu acho que eles tiveram tempo também pra fazer, porque de novo, é muito bem feito. Não incomoda, assim, é inegável que você nota que é CG, dá pra ver, mas você não sente nada de incômodo, nada. E aí, no meio da luta, eles acabam destruindo o olho do Bill, e eu não sei dizer se é muito conveniente que unicamente, exclusivamente, o olho dele demora pra regenerar, ou se faz muito sentido que o olho dele demora pra regenerar. Afinal de contas, é um triângulo de um olho só. Faz até sentido, faz até sentido. Enfim, eles acabam conseguindo chegar até o palácio do Bill, eu vou chamar assim. E aqui eu acho só conveniente mesmo que pra desfazer toda a questão da pedra e da negócio de ouro que o Stanford virou, eles só precisavam tirar uma pessoa específica e basicamente toda a magia se desfaria. Mas também não é reclamação, só tô realmente comentando como eu acho isso aí conveniente. E aí o Stanford basicamente revela que, tem uma coisa em Gravity Falls, ele faz um desenho e todo mundo ali importante pra conseguir fazer tipo um feitiço pra mandar o Bill embora, tá ali. E aí basicamente o Stan fica tipo, não, mas veja bem, eu passei 30 anos da minha vida tentando te resgatar e você que é o cara trazido como herói, e eu que sou o cara mal e eu não ganho um obrigado. Nesse momento, eu confesso que eu fiquei muito do lado contrário do Stan, porque ele podia ter pegado um momento melhor pra isso, né? Só que aí o Ford vai e fala, não, muito obrigado. Aí o Stan fala, beleza, agora eu vou, tá ligado? Só que aí, no original, porque eu não lembro como é que ficou dublado, o Stan, ele fala you and I, que é basicamente você e eu. Só que na questão da gramática certa do inglês, o certo seria you and me. E aparentemente, o Stan passou a vida meio que cometendo esses erros de gramática, e o Ford toda vez corrigia ele. E assim, era um péssimo momento pra ele inventar de ficar todo sentimental com o Ford, mas também era um péssimo momento pro Ford inventar de ficar corrigindo o irmão que claramente estava de birra. Então, obviamente, dá errado isso tudo, o Bill consegue chegar lá, transforma todo mundo em uma espécie de banner, que por algum motivo me lembrou os banners eu esqueci como é que se chamava as casas em The House da Magia, mas enfim, só me lembrou mesmo, não tô dizendo com inspiração nem nada. E aí, basicamente, a Dipper e o Mabel, basicamente ficam fugindo do Bill pra poder atrasar ele, alguma coisa do tipo. Enquanto isso, o Ford fica tipo, oh meu Deus, não, as crianças. E o Stan fica tipo, eu fiz merda. Aí o Ford fala que ele vai revelar pro Bill como que ele pode sair de Gravity Falls e ir pro mundo todo, porque o mundo todo seria destruído, mas ele não conseguiria ver as crianças se machucarem. E aí corta pro Bill basicamente aparecendo com os painéis capturados. E aí o Ford basicamente faz um acordo com ele, fala o seguinte, você deixa eles em paz, eu entrego o que você quer. E o Bill fica em êxtase, finalmente eu vou entrar na mente desse miserável, vou ter todas as respostas que eu quero. E quando ele chega lá, ele descobre que é a mente do Stan e não a mente do Ford. Eles basicamente trocaram de roupa e o Stan é muito bom em imitar o próprio irmão gêmeo. E antes que o Bill tentasse escapar, o Ford estava lá fora apagando completamente a memória do Stan. Porque essa era uma maneira de derrotar o Bill, apagando ele completamente da existência. É meio complicado explicar, mas como o Bill estava na mente do Stan, se a mente do Stan e tudo fosse apagado, ele conseguiria basicamente apagar o Bill também. E isso dá exatamente certo. E eles finalmente derrotam o Bill, tiram toda aquela merda de Gravity Falls e tudo volta ao normal. Porém, com uma consequência, o Stan agora não lembra de nada, ele não lembra de ninguém. Mais ou menos, porque a Mabel começa a basicamente mostrar fotos no diário de tudo o que aconteceu durante a primeira e segunda temporada e ele vai acabando relembrando tudo isso. Pra eu
ser só um pouquinho chato mesmo aqui, eu queria que isso demorasse um pouquinho mais, que tipo assim, ela começasse, aí eles basicamente descobrissem que era uma forma dele recuperar e passasse um certo tempo deles fazendo isso. Mas tudo bem, é só uma coisinha besta minha. E assim, um negócio que eu acho muito doido é que o pessoal ficou tão traumatizado lá em Gravity Falls com tudo o que aconteceu, que eles não querem nem tipo assim, não, vamos conversar sobre isso, vamos passar isso, negócio por cima, vamos superar. Não. Se alguém uma hora lembrar disso aqui, deixa pra lá, esquece, isso aqui não aconteceu não, rapaziada. Eles preferem simplesmente fingir que nunca aconteceu. Nesse meio tempo, o Ford fala, e aí, Stan, tá rolando umas paradas ali, bora investigar junto, irmão, de novo, uhul. Ele fala, bora. Aí o Sus basicamente vira o novo gerente da cabana do mistério, porque ele gosta muito daquele lugar. E como o verão acabou, os irmãos Pines têm que voltar pra casa. E a gente tem uma cena de despedida bonita e tudo mais. E aí quando eles estão no ônibus, o Dipper começa a dar mó discursinho e tudo mais. E no final ele vê que a carta do Andy tinha basicamente a assinatura de todo mundo, que era usado pra lembrar, que era pra quando ele lembrasse. E aí faz sentido que, tipo, quando ele sentisse saudades, ele abrisse a carta e lembrasse de todo mundo pelas assinaturas. É um bom jeito de fazer ele se lembrar. E assim que é o final de Gravity Falls. Na minha opinião, apesar de não saber se eu fiz justiça a isso, é de verdade um dos melhores finais de séries em geral mesmo que eu já vi. É tipo muito bem feito. E eu vou lançar uma opinião bem popular aqui. Dado todos os eventos, dado tudo o que acontece, eu acho que não é necessária uma temporada 3. Mas se acontecer, eu confesso que eu ficaria até que curioso. Não mais do que eu tô curioso pra ver como eles vão adaptar uma certa luta em Frieren na sua terceira temporada. Assista Frieren.